Ciao, Bella. Cosa fai stasera? Abanei a cabeça e comecei a correr outra vez, mas o condutor avançou apenas uns metros, parando do meu lado da estrada. Espetacular! Depois de 4 anos de corrida, eu já sabia tudo sobre esta raça de homens. Não sei quem lhes disse que a correr sozinha era código para dá-me boleia, por favor. Mas eu já tinha aprendido que dizer-lhes que não estava interessada não era suficiente. Eles achavam apenas que estava a fazer-me de difícil. Atravessei para o outro lado da estrada e virei-me na direção do cemitério, demorando um segundo a atar os atacadores. Depois, inalei profundamente, ouvindo uma pistola imaginária na minha cabeça. Partida. Do carro saiu um grito de surpresa. Dove vai? Nem sequer olhei para trás. Quando, devidamente motivada, eu conseguia ultrapassar praticamente qualquer um, até homens italianos em carros vermelhos reles, treparia uma cerca se fosse necessário. Quando voltei ao cemitério, os tipos já tinham passado por mim mais 2 vezes e desistido. E eu estou bastante convencida de que até as minhas pálpebras transpiravam. O Howard e a Sonia estavam de costas para o portão, mas ambos se viraram rapidamente quando me ouviram. Provavelmente porque eu parecia um lobisomem asmático. Não te demoraste muito, estás bem? Perguntou o Howard. Eu fui perseguida. Por quem? Um carro cheio de rapazes. Provavelmente estavam só encantados, disse a Sonia. Espera lá, foste perseguida por um carro cheio de rapazes? Como é que eles eram? O seu maxilar enrijeceu-se e ele olhou na direção da estrada como se estivesse a pôr a hipótese de partir ao ataque com um taco de beisebol ou coisa parecida. Compensou um bocado o comentário. Ela é tão sossegadinha. Abanei a cabeça, recuperando finalmente o fogo. Não foi propriamente nada de especial. Para a próxima não sai do cemitério. Ou podes correr nas traseiras do cemitério, disse a Sonia. Há um portão que vai dar à parte de trás do terreno. Aquelas colinas são capazes de te proporcionar um ótimo exercício, e aquilo ali é lindo, e não há carros para te perseguir. Ainda se via o vapor a sair pelas narinas do Howard, por isso mudei de assunto. Onde estão os Jorgansons? A Sonia abriu um sorriso. Houve um pequeno conflito. Optaram pela visita livre sem guia. Apontou para o outro lado do cemitério, onde a Glória fazia o Hank marchar por uma fileira de lápides. O teu pai estava agora mesmo a dizer-me que quer levar-te a jantar a Florença hoje à noite. O Howard confirmou com um aceno de cabeça, descomprimindo finalmente o rosto. Estava a pensar que podíamos dar um passeio pelo Duomo e depois ir comer pizza. Como é que eu havia de saber o que isso era? Transferi o peso do corpo de um pé para o outro. Se eu dissesse que sim, estaria a concordar, com o que certamente seria um jantar constrangedor a sós com o Howard. Mas se dissesse que não, o mais certo era ficar ali presa naquele mesmo cenário. Pelo menos assim ia poder ver a cidade. E o Duomo, fosse lá o que fosse. Tudo bem. Ótimo. O tom de voz dele era entusiástico, como se eu tivesse acabado de lhe dizer que queria mesmo ir. Assim, temos a oportunidade de falar sobre coisas. Fiquei tensa. Não deveria ter direito a uma espécie de prorrogação antes de ser confrontada com a explicação, fosse lá qual fosse, que o Howard tinha para me dar. Só o facto de ali estar já me deixava em sobrecarga. Virei-me para limpar o suor da testa, na esperança de que não percebessem quão transtornada estava. Vou voltar para casa. Comecei a afastar-me, mas a Sónia foi a correr atrás de mim. Não te importas de passar pela minha casa, que fica de caminho? Tenho uma coisa que era da tua mãe e gostava muito de te entregar. Pus-me de lado para ela, deixando mais um espaço entre nós. Desculpe, mas preciso mesmo de tomar um duche. Noutra altura, talvez? Oh, enrugou o espaço entre as sobrancelhas. Com certeza, quando tiveres um minuto avisa. Na verdade, podia só
Muito obrigada. Vemo-nos por aí. Comecei a avançar em passo de corrida, com o olhar fixo da Sónia nas minhas costas. Não queria ser indelicada, mas também não queria mesmo o que ela tinha para mim. Fosse lá o que fosse, as pessoas estavam sempre a dar-me coisas que pertenciam à minha mãe, principalmente fotografias, e eu nunca sabia o que fazer com elas. Era uma espécie de recordações da minha vida passada. Contemplei o cemitério e suspirei. Não é que precisasse de mais nada para me lembrar de que as coisas tinham mudado. Assim que entrei em casa, fui direita à cozinha. Tinha a sensação de que se lhe pedisse, o Howard iria fazer-me o tradicional discurso do mi casa, su casa, provavelmente sotaque italiano. Portanto, saltei a parte do pedido e passei diretamente ao ataque ao frigorífico. As duas prateleiras de cima do frigorífico estavam repletas de coisas como azeitonas e mostardas gourmet, ingredientes que dão bom sabor à comida, mas não são propriamente comida. Por isso, vasculhei as gavetas, acabando por encontrar uma embalagem do que me parecia iogurte de coco e um espesso naco de pão. Fiquei bastante desolada por não ter encontrado quaisquer sobras de lasanha. Depois de devorar metade do pão e praticamente lamber o fundo da embalagem do iogurte, sem dúvida o melhor iogurte que alguma vez comi. Olhei para os armários até encontrar uma caixa de granola onde consegui ler Choccolato. Jackpot! O chocolate falava comigo em qualquer língua. Comi uma tigela enorme de granola e depois limpei a cozinha como se fosse o local de um crime. Então e agora? Bem, se eu estivesse em Seattle, provavelmente estaria a preparar-me para ir à piscina com a Adi, ou então a tirar a bicicleta da garagem para exigir que fôssemos pescar um daqueles batidos de chocolate triplo que era basicamente o meu sustento. Mas aqui, na internet tinha. Duche, disse eu em voz alta. Qualquer coisa para fazer, e além do mais, estava mesmo a precisar. Subi ao piso de cima e agarrei na pilha de toalhas que tinha no meu quarto, seguindo depois para a casa de banho. Estava incrivelmente limpa, como se o Howard a esfregasse todas as semanas com lexívia. Talvez tivesse sido essa a razão para ele e a minha mãe não se entenderem. Ela era inacreditavelmente desarrumada. Uma vez encontrei na secretária dela um tupperware com massa que já estava ali há tanto tempo que até estava azul. Puxei a cortina do duche para trás, mas sem fazer ideia do passo seguinte. O chuveiro era pequenino e tinha um aspecto frágil, e por baixo havia duas torneiras com as letras C e F. Cálido e frígido. Abri a do F e deixei-a correr durante alguns segundos, mas quando pus a mão debaixo do fluxo da água, continuava gélida. Portanto, talvez seja o C. O mesmo resultado, exatamente. Talvez meio grau mais quente. Resmunguei. Será que os duches gelados faziam parte daquilo que o Howard se referia ao dizer que a Itália não estava na vanguarda da tecnologia? E que alternativa me restava? Tinha viajado durante um dia inteiro e depois fizeram um dos mais duros treinos da velocidade da minha vida. Tinha de tomar um duche. Em Roma, cerrei os dentes e saltei lá para dentro. Frio, ai! Agarrei num frasco de qualquer coisa na beira da banheira e esfreguei o seu conteúdo no cabelo e no corpo, enxaguando-me e saltando de lá para fora o mais depressa que consegui. Depois peguei na pilha de toalhas e comecei a embrulhar-me nelas todas como se fosse uma múmia. Ouvi bater à porta e fiquei paralisada outra vez. Quem é? Sou eu, a Sónia. Está tudo bem aí dentro? Fiz uma careta. Sim, estou só a ter uns problemas com a água. Este sítio não tem água quente? Temos sim, mas demoram um bocadinho. Na minha casa às vezes tenho de deixar a água a correr uns bons 10 minutos antes de ficar boa. C quer dizer caldo, significa quente. Abanei a cabeça. É bom saber. Escuta,
Desculpa estar a incomodar-te outra vez, mas queria apenas dizer-te que deixei o diário em cima da tua cama. Gelei. O diário? Espera lá, devo ter ouvido mal. Se calhar disse o aquário. Um aquário seria completamente uma prenda atenciosa, e se eu desse um aquário a alguém, era mais do que certo que iria deixá-lo. Lina, ouviste o que eu disse? Trouxe-te um diário que... Só um minuto, disse eu, em voz muito alta. Pronto, ela tinha mesmo dito diário. Mas isso não significava que fosse algum diário em particular. As pessoas andam sempre a dar diários umas às outras. Sequei-me rapidamente e vesti-me. Quando abri a porta, a Sónia estava parada no corredor a segurar num vaso com uma planta. Trouxe-me um diário novo? Perguntei de modo esperançoso. Bem, um antigo. É um caderno que pertencia à tua mãe. Deixei-me cair contra a porta. Refere-se a um caderno grande com a capa em pele, com imensas fotografias e coisas escritas? Sim, é exatamente assim. Enrugou a testa. Já alguma vez o viste? Ignorei a pergunta dela. Pensava que ia só dar-me uma das fotografias dela ou assim. Por acaso, até tenho uma fotografia dela, mas está pendurada na parede do meu quarto de hóspedes e não faço tensões de me separar dela. É um plano aproximado do muro dos desaparecimentos. Uma fotografia muito bonita. Devias vir vê-la um dia destes. Aparentemente, o muro dos desaparecidos tinha uma grande importância por aquelas bandas.